O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, liberou o retorno do pagamento de emendas parlamentares que estava suspenso desde agosto. No entanto, Dino determinou que os repasses devem obedecer às regras de transparência e rastreabilidade a partir de 2025. O aumento de despesas com essas emendas não pode superar o crescimento das despesas discricionárias do Executivo. Sérgio Zagarino, o que você tem a dizer a respeito dessas emendas parlamentares que estão sangrando os nossos cofres, o nosso tesouro e, ao mesmo tempo, desviando? Nós estamos com o país com a atenção desviada do foco, quando o déficit fiscal vai se aprofundando e essas emendas parlamentares vão corroendo o nosso orçamento. Sérgio Zagarino. Boa tarde, Capês. Boa tarde, nossos telespectadores, nossos ouvintes. É mais uma vez falar aqui, chovendo molhado. Emenda parlamentar é um mecanismo que sequer deveria existir no nosso país, porém, esse caso que foi levado ao Supremo para o ministro Flávio Dino, que efetuou ali a suspensão desses pagamentos em razão de suspeitas, inclusive de corrupção, nada mais era do que algo justo. O que a gente precisa agora é entender os motivos que levaram a essa liberação. Eu acredito que tenha sido realizado, podemos chamar de um pente fino, em todas essas ONGs que vão receber dinheiro público. É muito preocupante, Capês, ver dinheiro público não sendo fiscalizado. Lembrando, a função de um bom parlamentar, tanto seja na esfera municipal, estadual ou até mesmo no governo federal, é de fiscalizar. Só que a gente, infelizmente, com essa questão das emendas, a gente vê o contrário. Nós vemos o escoamento do dinheiro público por intermédio de emendas parlamentares que acabam ali se deparando com inúmeros esquemas de caixa 2, de corrupção. O que a gente precisa é entender se essa medida do Flávio Dino já tem a segurança necessária para fazer a liberação desses valores e também continuar insistindo para que a gente possa entender o formato das emendas. Porque eu sempre explico aqui de uma forma muito clara para a nossa audiência. É como se fosse um bolo. Só que esse bolo, quem divide as fatias dele é o Poder Executivo. E quando a gente fala de emendas parlamentares, nada mais é do que os parlamentares captando, pegando ali um pedaço dessas fatias do bolo para poder distribuir da forma que eles bem entendem. O que eu sempre discordo aqui de forma veemente, Fernando Capês. Não, mas nós estamos aqui, Sérgio Zagarino, o déficit fiscal bateu 100 bilhões de reais no ano passado, está chegando a 300 bilhões de reais. O ministro Fernando Haddad chegou para anunciar um corte, que seria um corte muito bem sucedido, e não cortou nada. A verdade é que não houve corte nenhum. Então, meu querido Henrique Kriegner, o governo diz que vai cortar despesa, não corta nada. Pelo contrário, aumenta a isenção do imposto de renda para a faixa salarial até 5 mil reais, não diz de onde vai tirar esse dinheiro, o mercado reage muito mal, o dólar dispara, a bolsa cai e nós não vemos perspectivas. Desse jeito, o país começa a se tornar um país de risco de investimento. Como você vê essa questão quando nós estamos discutindo uma série de coisas e está passando um caminhão que é o déficit fiscal na nossa frente e ninguém está notando? Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos que nos acompanham, também os amigos aqui da bancada. Essa é a realidade e a justificativa também que a gente pode entender do porquê que o dólar está subindo, não para de subir, e as projeções do próprio mercado, elas são as piores possíveis. A gente está chegando aí no final do ano com o Brasil sem saber muito bem como que vai ser o ano que vem economicamente falando. O que você trouxe aqui, Capês, é justamente isso, com o que o Zagarino também destacou, essa irresponsabilidade fiscal. O pronunciamento do Fernando Haddad não adiantou de nada, o mercado só se estressou, é pior uma falsa esperança do que até a ausência de qualquer esperança, né? Então era melhor não ter falado nada do que falar alguma coisa que trouxesse essa instabilidade toda para o mercado. E é esse o cenário da economia que a gente vem falando aqui tantas vezes. O Haddad traz essas projeções, faz inúmeras promessas, já vamos falar aqui, inclusive, dos próprios anúncios, né, de corte de gastos aí. O próprio anúncio, na verdade, quantas vezes não foi prometido que haveria um anúncio e no fim do dia não houve e foi postergado e mais postergado. E quando finalmente houve aí um pronunciamento, esse pronunciamento também não foi satisfatório. E não vai ser satisfatório até que o momento do presidente Lula conseguir encarar todas as forças políticas ali do sistema que ele colocou e estabeleceu para fazer os cortes
cortes são necessários. Onde é que já se viu, a gente já bateu tanto nessa tecla, mas vou trazer de novo, onde é que já se viu ministros do governo dizendo, olha, se cortar do meu orçamento eu peço demissão, eu vou embora, e colocam ali o seu peso político para cima da responsabilidade fiscal do governo. Então, nós estamos num cenário de crise, é uma crise política, é uma crise econômica seríssima e que vai trazer impactos muito negativos para a nossa economia, nos dificultando também no nosso potencial de recuperação. Mas, Kriegner, você criticar assim, o ministro por defender o seu orçamento, eu acho que não foi isso que você quis dizer, porque assim, se você fosse ministro, você também defenderia o seu orçamento. O problema é não ter uma lei muito clara de um teto de gasto. O problema é não ter uma lei muito clara para onde que pode ser gastas essas despesas com as emendas. Eu acho que até quando o Haddad faz o anúncio dos cortes de gastos, ficou muito claro que eles não sabem o que fazer. Esse é o problema, eles não sabem para onde caminhar. O ministro vai proteger ali o seu orçamento. Eu até entendo isso, Zagarino, mas aí falta então a energia do líder, do presidente da República, dizer, não é assim que a gente faz as coisas por aqui. Se quer sair, que saia. Tem outros aí que vão poder entrar para fazer. Não é um corte fácil, mas nós estamos vendo a economia indo para o buraco e sem chance de recuperação. Estão celebrando aí a questão do pleno emprego e tudo mais, esquecendo aí, tirando os empregos temporários de fim de ano, todas essas questões e querendo passar uma maquiagem de que a economia está indo muito bem, obrigado, e está tudo certo, como o próprio ministro Haddad faz todas as vezes. Só que quando o anúncio foi feito ali, misturando o anúncio também da isenção do imposto de renda, isso gerou mais insegurança ainda no mercado, foi o que você falou. A partir desse momento, o investimento no Brasil, ele começa a ser repensado. Porque se a gente tem um ministro da Fazenda que não consegue sequer separar um corte de gastos de uma redução de receita, fica difícil. A gente tem dificuldade de conseguir compreender qual foi a ideia brilhante do ministro da Fazenda de fazer os dois anúncios ao mesmo tempo. Então, vamos ouvir agora a Ellen Brown. Ô, Ellen, a questão é a seguinte, a receita da União, ela vem dos recursos pagos pelo contribuinte. As pessoas que trabalham, que produzem, se não trabalharem, não recebem, não podem viver, e tiram uma parcela do seu esforço, uma parcela do seu suor e levam para o governo. Essa é a receita. O governo não produz riqueza. O governo recebe a riqueza da nação por meio dos tributos. Em seguida, se tem a receita, ele tem a despesa. Agora, os parlamentares votam o orçamento. Eles são os representantes do povo. Eles não deveriam fiscalizar como é que esse dinheiro é gasto. Ou seja, aonde o governo está gastando. Não é possível que o governo não tenha gasto os recursos com eficiência e, com isso, o país não produza desenvolvimento econômico, não produza crescimento. Agora, além de não fiscalizar o rol das despesas do orçamento, eles querem abocanhar uma parte dessas despesas por meio de emendas parlamentares. E o que é pior, Ellen, queria te ouvir, eles querem destinar despesas de emendas parlamentares sem dizer quem está mandando, para onde está mandando e como está gastando. Isso é um tapa na cara da população. É exatamente aí que hoje o Flávio Dino, quando libera esses recursos, diz... Porque onde que o Supremo achou uma brechinha para entrar nessa história e tentar devolver algum poder para o Executivo? Foi quando não houve nenhum tipo de transparência nas emendas, que são aquelas emendas que a gente chama de PIX, que ali o relator do orçamento pode mandar elas para onde ele quiser, sem precisar dizer no que vai ser gasto, como que vai ser gasto, quem está destinando. E aí o STF achou aquela brecha para poder conter esse uso das emendas. Eu vou discordar só um tiquinho de você, Sérgio, quando você diz que emenda não deveria existir. Qualquer democracia, a emenda, ela existe. É a troca política. A troca política, ela existe na emenda. O problema é a proporção, e aí o INSPER fez um estudo bem sério mostrando que eles pegaram vários países como comparativo que, na proporção que ela existe no Brasil, não há no mundo. Da forma como elas tomaram essa proporção, isso de Dilma Rousseff para cá. Então, Temer não agiu, Dilma não agiu, Bolsonaro não agiu, Lula não agiu. Ninguém conseguiu mudar isso. O Congresso só cresceu a participação dentro dessas emendas e ninguém conseguiu tirar esse poderio do Congresso. O problema não é a emenda existir, o problema é a falta de transparência. O que o Congresso fez? Não. Nós vamos tentar agora dar algum tipo de transparência e aí o Dino vem e diz, não, então tudo bem, se houver transparência, poderão usar essas emendas. Agora, a gente sabe que benefício dado para você tirar depois é muito difícil. Mas, Ellen, você se recorda de onde a gente começou com o fundo partidário, o fundo eleitoral?
Começou com aquela história que tinha desvio de dinheiro e depois proibiu a doação de pessoa física, de pessoa jurídica e permitiu só de pessoa física. Aí os parlamentares falaram assim, olha, vamos criar um fundo aqui para poder financiar a nossa democracia. Aí começou com 1 bilhão. Hoje a gente já está em 6 bilhões de reais. A gente está aqui no programa inteiro falando que a gente está com um déficit gigantesco e o fundo partidário e eleitoral somados são 5 bilhões do eleitoral mais 1 bilhão do partidário, num valor que provavelmente vai aumentar. Então, a tendência é que essa emenda parlamentar, que a gente já chegou no patamar histórico, você muito bem pontuou, parabéns, 60 bilhões de reais. A gente vai para onde? Para 100 bilhões de reais em 2025, com o governo anunciando um corte de gastos que não consegue nem sequer chegar perto dos 75 bilhões? A conta não fecha. Não tem como fechar essa conta. É como dizia, acho que a Ellen Brown, eu tendo a concordar mais com a Ellen Brown. Acho que o filósofo e teólogo Paracelso, no século XV, dizia o seguinte: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Agora, você quer fazer emenda parlamentar sem dizer qual é o deputado que está enviando o recurso? Você quer fazer emenda parlamentar sem dizer qual a finalidade desta emenda, para onde vai? Quando a gente sabe que essas emendas abastecem obras realizadas pelas empreiteiras dos próprios parlamentares, ou vão para ONGs suspeitas, em que a Controladoria Geral da União está apontando uma série de desvios, a gente sabe o que acontece com essas emendas parlamentares. Então, o que é para ser uma coisa boa, acaba sendo simplesmente um abocanhar de uma fatia relevante de recursos públicos que são desviados da sua melhor finalidade. Dr. Túlio Naso, o senhor é professor de Direito Público e tem grande experiência administrativa. Eu estava assistindo uma entrevista do presidente do Banco Central dizendo o seguinte: quando você gasta mais do que você arrecada, você fica devendo. Para você pagar aquilo que você está devendo, você tem que pegar emprestado. E quando você começa a pedir muito emprestado, quem vai te emprestar o dinheiro percebe que pela lei da oferta e da procura, está tendo mais procura do que oferta. Então ele vai subir os juros. Quando você não precisa, porque você não está devendo, naturalmente os juros caem. Então o governo parece que quer controlar artificialmente a taxa de juros. Eu queria te ouvir, você é muito experiente, e eu preciso levantar aqui uma questão para você abordar. Vocês se lembram que em 2008 houve a crise do subprime nos Estados Unidos. Créditos podres oferecidos pelo sistema financeiro norte-americano abriam juros fáceis, juros baixos, não exigiam garantias, pagavam prêmios para os gerentes de bancos que faziam os empréstimos e depois que aconteceu, todo mundo devendo, quebrou o sistema financeiro. Qual foi a solução do Fed? Entregar dinheiro para os bancos a juros zero. Para que os bancos, recebendo esse dinheiro a juros zero, emprestassem também com juros baixos para a população, o médio empresário, conseguir se reerguer. Sabe o que aconteceu? Os bancos pegaram dinheiro a juros zero, as grandes corporações pegaram dinheiro a juros zero e especularam, aplicaram comprando as próprias ações e comprando os próprios títulos. Portanto, Túlio, não tem outro jeito, é a conta de padaria, gastar menos do que você arrecada. Boa tarde, Capês, boa tarde aos amigos da mesa, boa tarde aos ouvintes, telespectadores da Jovem Pan. É uma honra estar aqui nessa emissora. Capês, olha, o que você está falando é mais antigo que andar para frente, infelizmente, né? A nossa lei de responsabilidade fiscal é de 2001, né? Logo depois da redemocratização do Brasil, lá tem um princípio muito claro, né? Ô, Túlio, se o que eu estou falando é mais antigo que andar para frente, esse governo não sabe andar para frente, está andando para trás. Vai você. Então, o problema, acho que não é a falta de conhecimento histórico da lei, o problema é o populismo, né? Porque é evidente que, pela lei de responsabilidade fiscal, só há duas maneiras do governo fechar as contas. Ou ele aumenta imposto, ou ele reduz despesa, né? Não há mágica. A renda é produzida pela sociedade. O Estado, ele controla esse processo através do seu orçamento, da responsabilidade fiscal. Ou ele corta a despesa, ou ele aumenta a carga tributária. Então, olha, um governo que aumenta o número de ministérios, quase dobra o número de ministérios, não há um corte, né? Aí eu não digo nem em cortar, em um ministro defender o orçamento dele, eu digo no interesse público geral. Será que o governo aguenta pagar tanta despesa? Então, o governo que aumenta o número de ministérios, o governo que não corta estatais deficitárias. Nós temos uma série de centenas de estatais que são deficitárias.
o governo que libera emendas parlamentares sem critério. Essa questão da emenda, Capês, olha só, o critério para a liberação de emenda deveria ser o interesse público e o critério técnico que leve em consideração o que o município precisa de fato, né, não aquilo que é supérfluo, o que ele precisa de fato, e qual é o melhor projeto. Porque o que nós vemos aí de liberação de emenda sem projeto, sem licitação, então realmente não fecha a conta. Você simplesmente forçar o Banco Central a baixar os juros, achando que isso naturalmente vai levar a um crescimento da sociedade brasileira, é um grande erro já percebido, como eu falei, há muito tempo atrás. Só um parênteses aqui no que o doutor Túlio pontuou, que ele falou que a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2001, quando nós tínhamos metas para cumprir, muitas vezes impostas pelo Fundo Monetário Internacional. Agora não é o caso. As metas que nós temos que cumprir é do próprio governo. Foi o governo que estabeleceu tais metas e não está cumprindo essas metas. Então, então a gente fica numa situação ainda mais difícil. E vamos lembrar que na época da edição, muito bem falado, na época da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que aconteceu? Nós tínhamos acabado de passar pelo Plano Real, e onde a inflação do Brasil era estratosférica, era absurda. Então, a receita do bolo ali já foi demonstrada. O Brasil precisa equilibrar as contas públicas, reduzir despesa para poder, a passos paulatinos e não de uma hora para outra, poder retomar o crescimento. Ou seja, é um planejamento a médio e longo prazo, e o que a gente vê, na verdade, foi um governo que a primeira medida que foi tomada economicamente foi acabar com o teto de gastos. E aí criou-se a ideia do arcabouço fiscal, que até agora ninguém conseguiu compreender o formato que ele vai conseguir equilibrar essas contas, além do que o Túlio falou. O doutor pontuou muito bem. Você pega o exemplo da Argentina, ô Capês. Por que a Argentina agora está decolando, nadando de braçada, e o Brasil continua andando para trás agora, como vocês estavam brincando? Porque lá o presidente eleito, ele cortou ministérios, o presidente eleito, ele vendeu as estatais. Vejam, são contas muito simples. Mas lá não é... Mas a questão é que lá, ô Zagarino, não é um governo de esquerda, né? E governo de esquerda é governo que gasta, governo que não quer saber como vem o recurso. Então, esse é o grande problema. Vou ter que discordar. Nós temos o Uruguai aqui, que tem governo de esquerda, tem governo de direita e continua sempre estável economicamente. Mas o Uruguai é uma esquerda meio... Não é qualquer governo de esquerda. Nós temos, historicamente, por exemplo, os governos democratas de anos para cá eram muito mais conscientes fiscalmente do que os republicanos. Ou seja, não se Por isso, inclusive, que se criou toda a política identitária, porque você já via que na economia você não ganhava mais. Então só fazer essa observação. Aqui eu acho legal, porque no linha de frente cada um tem a sua opinião e a gente tem que respeitar todas as opiniões. Eu, como liberal... Acho que é a esquerda brasileira. Aí a gente pode entrar nessa história. A esquerda brasileira, a esquerda argentina... Aí a gente pode entrar nessa... Elas são irresponsáveis. Eu acho esquerda, você vê governos de esquerda, Nicarágua, Cuba, União Soviética, não Rússia, União Soviética, a Rússia atual não é de esquerda, União Soviética, China de Mao Tse-tung, Coreia do Norte. Para mim, a esquerda é sempre um fracasso, porque não sabe de onde vem. Eu sou um liberal convicto. Aliás, o liberalismo é o que se antepõe ao fascismo e ao socialismo. Ambos, socialismo e fascismo, braços do marxismo.